Muito bom. Então, agora vamos à discussão de hoje. Boa noite a todos. Vamos falar sobre burnout, é um assunto muito importante para ser debatido. É sempre importante a gente trazer atenção para esse tema, né? Burnout é um tema muito focado na área profissional, né? Definido como uma síndrome do trabalho, tá? E é algo que está se espalhando de uma maneira assustadora. Tem aí uma estatística de que o burnout no Brasil atinge cerca de 30% dos trabalhadores. 30% de 100 milhões são 30 milhões de trabalhadores. Ou seja, a coisa é absurda, né? E burnout, então, se caracteriza como sendo o esgotamento profissional, né? Você tem sintomas aí com overlap, né? Com ansiedade, depressão, etc., né? E tem informações de que com a pandemia, a questão do trabalho à distância, né? Do home office, tudo isso fez com que o burnout aumentasse, né? Curioso. Tem também informação de que aumentou ainda mais para as pessoas mais jovens, e dentre os jovens, aqueles que têm cargo de liderança, esses estão com mais burnout ainda, né? Então, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Só que o Brasil é o segundo do mundo, com 30%, né? O primeiro do mundo, alguém sabe? Alguém quer chutar? Japão, Acertou. Agora chuta também quantos por cento? 70. Nossa, você leu a notícia, não é possível. 70% da população que trabalha é afetada por burnout. Então, é quase todo mundo, né? E no Japão o problema é tão sério que existe até uma palavra chamada karoshi, que pode ser traduzido literalmente como morte por excesso de trabalho. A pessoa morre. Ela está trabalhando e, puf, morre. É morte súbita ocupacional, né? Então, a gente tem essa situação aumentando e você tem essa questão do burnout muito focada no lado profissional, mas tem nuances, né? Então, por exemplo, tem o burnout do cuidar. Então, você está tendo que cuidar de idosos, de familiares doentes, etc., ou mesmo a profissão de cuidadores, pode levar ao burnout. Recentemente eu fiquei cuidando dos meus pais, que meu pai pegou dengue, e fiquei dormindo lá e acordando várias vezes durante a noite, né? Nossa, não conseguiria aguentar por muito mais tempo. É muito fácil de ver que ali é a trajetória de burnout, né? Tem outros tipos, por exemplo, o burnout acadêmico, né? Então, estudantes pressionados pelas notas, pelo vestibular, é um tipo de burnout também, tá? Burnout pode ser também parental, ou seja, você criar os filhos pode levar ao burnout. Você pode ter dificuldade de relacionamento com eles, ou os filhos podem ter determinadas dificuldades, e aí você tem que cuidar do tratamento, né? Então, essa situação também pode levar ao burnout. Burnout digital, que é o excesso de uso de tecnologia, redes sociais, aquela coisa de ficar rolando a tela, também, com certeza, tem um papel, né, preponderante aí no burnout. Você pode ter burnout de ativismo, né? Então pessoas que batalham por uma causa, causas sociais, né? Presidentes de ONGs,
pessoas que lutam pelo meio ambiente, é uma batalha contra um sistema, né? Então, tudo isso é muito desgastante. E geralmente vem acompanhado por dificuldades financeiras, né? Porque uma ONG, como é que vai se manter? Então, muita gente nesse ambiente também entra em burnout. E é muito trágico, né? Porque a pessoa segue movido por uma causa e aí ela cai numa condição de burnout e não consegue seguir em frente, né? Mesmo que seja uma causa nobre. Você pode ter um burnout por competição também, os esportes. Se você virar profissional, você pode entrar no burnout, né? Jogos como pôquer, ou mesmo os mercados financeiros, as pessoas que vivem de trading, tudo isso também pode levar a burnout. Tá? Então, burnout é basicamente o corpo dizendo: eu desisto, eu não aguento mais, eu desisto. Né? E não é só uma sensação, de fato, você consegue mensurar. Então, você tem a exaustão das glândulas adrenais, porque você está elevando a emissão de cortisol a um nível insustentável, ano após ano, né? E aí você tem um instrumento, né, que é a glândula adrenal, que foi preparado, foi criada para ser utilizada em situações de estresse agudo, mas de modo geral não ser utilizado, sendo utilizado da maneira como nós estamos usando hoje, que é cronicamente manter o cortisol elevado, produzindo sem parar, né, para lidar com estresse, né? E aí a glândula adrenal ela entra em esgotamento e aí você tem a falha, né, do órgão em produzir cortisol, e aí a pessoa fica nesse estado de fadiga adrenal e não consegue mais ter energia. Tá? Ao mesmo tempo, isso afeta um outro hormônio chamado DHEA, né, que é a desidroepiandrosterona, né, que também é produzido pela glândula adrenal, que depois vira testosterona, né? E aí, como é a mesma glândula que tem que produzir os dois, ela, quando produz muito cortisol, ela não consegue produzir DHA, então o DHA fica baixo. E aí, quando entra em colapso, aí não consegue produzir nada. Né? E aí, você não tem nem testosterona, você não tem também o estradiol, porque ele também vem como o DHA é precursor do estradiol, né, que é um dos principais hormônios estrogênicos, né? Então tudo isso vai desequilibrando, tá? E então basicamente a glândula adrenal estafou, não consegue mais trabalhar, certo? Tudo isso para dizer então que burnout é uma condição física, né? A pessoa não tem mais energia para operar. E que, portanto, você precisa ir no médico. Tem que ir no médico, pede para medir esses indicadores, né? E pede para o médico dar um parecer sobre o estado da glândula adrenal e concluir se você está em burnout ou não, né? E aí o médico vai dar alguns suplementos, alguns medicamentos, tal, mas isso não é solução. Ele só vai levantar a bola um pouquinho, né? E você tem que usar essa levantada de bola para mudar de hábitos, para mudar de vida, etc. Ou seja, o remédio, o suplemento não vai resolver nada. Ele só vai dar um pequeno alívio, um pequeno up de energia para você utilizar essa oportunidade para sair do burnout, tá? Então não fique achando que é só tomar um remedinho e tá tudo certo.
tá? Agora, tudo isso vem de anos e anos de hábitos, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? E olhando de uma maneira mais ampla, eu li um material de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, né? E ele tem um livro chamado A Sociedade do Burnout, né? E ele fala como a sociedade moderna oferece muitas, infinitas possibilidades. Então, ao contrário das gerações anteriores, que tinham vidas muito restritas e baseadas em regras rígidas, né? Principalmente vindo da Revolução Industrial, né? As gerações anteriores elas tinham uma vida sem muita liberdade, né? Então a pessoa entrava numa empresa, trabalhava a vida toda ali, se aposentava ali, né? E outras situações também muito mais limitadas, né? De mudança de patamar social e tudo mais, né? E hoje, ao contrário, a pessoa é livre, ela pode inventar um aplicativo e virar bilionário, pode virar CEO de empresa jovem, pode virar famoso no YouTube, né? E isso tudo tem o lado atraente, empolgante, mas também tem um lado sombrio, né? Que é essa questão do esgotamento coletivo, tá? Porque quando você tem regras rígidas, é ruim, né? Porque você é cerceado na sua liberdade, mas você fica mais tranquilo, porque você se sente mais seguro. Porque é aquilo, não consigo sair daquilo. Então você fica mais na boa, né? Então, por exemplo, cargos de liderança tem uma probabilidade maior de burnout, né? Quem é líder tem que encarar toda a incerteza, insegurança e tem que fazer as coisas acontecerem. Quem é seguidor tem essa desvantagem de ter que ficar seguindo o que o líder fala, mas ele está mais seguro. Ele está mais na zona de conforto dele, certo? Então, mais ou menos por aí. Ou seja, na hora que você tem liberdade total, você fica muito feliz porque você não tem chefe, você pode fazer o que você quiser e tal, mas isso pode ser extremamente desgastante porque você é o seu chefe, né? Você é o seu chefe. Então a liberdade ela acaba sendo ilusória, porque você não, não está de fato vivendo uma liberdade plena, porque você tem o seu próprio chefe aqui dentro, né? E aí você tem toda essa geração empreendedora, né, que vai buscar seu próprio caminho, e que tem essa motivação intrínseca, tá? Ele fala da mudança, né, da sociedade em que havia imposições externas, que ele chama de negatividade do deve, tem que fazer assim, né? Então, quando você tem que fazer assim, quem é esperto obedece, senão vai apanhar, né? Aí você simplesmente não tem o que pensar fora da caixa, você vai lá e obedece. Então, isso é ruim, mas não tem a incerteza, porque está tudo dentro daquela caixinha. Só que aí tem a positividade do pode, né? Você pode pela sua motivação interna fazer muito mais. Só que você gera enormes expectativas e isso vai gerando um loop de desgaste e frustração e isso leva então ao esgotamento, né? E então você saiu de uma sociedade restrita para uma sociedade onde todo mundo
espera ser famoso, todo mundo espera ser um sucesso, todo mundo espera ter sua empresa, todo mundo espera se realizar financeiramente, né? E aí entra nessa loucura, né, de um querer ser melhor que o outro, e você tem essa busca interminável pelo sucesso individual, que está levando toda essa situação. É uma pressão que nós mesmos criamos, pela liberdade que nós ganhamos, né? Pelas possibilidades que a tecnologia proporcionou. Tá? E a gente não aprendeu a lidar com tudo isso. Tá? Existe também a questão da fragmentação da atenção, porque como você tem estímulos agora em tudo quanto é lugar, você não tem mais a atenção para um assunto por um bom período de tempo, né? E aí surgiu o multitasking, e o multitasking está associado a mais ansiedade, a perda de produtividade, né? Então, essa questão da fragmentação da atenção é terrível também, e é um dos componentes para essa situação que a gente está vivendo. Ele também cita essa era do individualismo e do narcisismo na era digital. Então, antes a sociedade tinha toda essa estruturação coletiva, né? E agora, com toda essa liberdade, tem uma sobrevalorização do eu. Eu quero ser famoso, eu quero ser rico, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero aparecer na mídia social, né? Eu tiro uma foto e mostro o que eu consegui. E você, então, fica preso nesse narcisismo e sentindo que precisa ficar alimentando essa autoimagem, ficar defendendo essa autoimagem. Ou seja, essa é uma pressão que não vai embora, é constante. Nossa, se eu não postar hoje, eu não vou conseguir manter o crescimento dos números de seguidores e assim por diante. Nossa, se eu não me esforçar mais, eu não vou conseguir me destacar na minha empresa e assim por diante, né? Então, tudo está fazendo com que seja uma armadilha, uma prisão que pouca gente está sendo capaz de sair. Essa questão da tecnologia faz com que todos esses ciclos sejam muito mais rápidos do que anteriormente. Ou seja, se você tem uma invenção hoje, ela se espalha numa velocidade muito maior do que há 50 anos atrás, e agora significa que a próxima invenção já vai surgir logo em seguida. Né? Então, não para, e a coisa está crescendo exponencialmente e só vai acelerar. Tá? E isso gera, então, muito mais insegurança, muito mais incerteza no cenário. Você pode apostar numa empresa e aí na semana seguinte a tecnologia dessa empresa se tornou obsoleta. Você tem agora uma inteligência artificial, onde todo mundo se espantou, e agora, baseado nessa inteligência artificial, surgiram milhares de startups. Só que há 2 semanas atrás, com o upgrade da inteligência artificial da OpenAI, com esse upgrade, ele matou milhares de startups, que já não precisa mais, porque está tudo ali dentro já da própria inteligência artificial da OpenAI. Né? Então, é muito mais rápido do que há 20 anos atrás, muito mais rápido do que há 50 anos atrás, e a gente criou esse sistema e ninguém sabe como lidar com isso. Né? Esse autor, Byung-Chul Han, ele propõe um retorno à vida contemplativa, né? Ou seja, você fazer pausa com intenção. Você fazer pausa com intenção, resguardando a mente, permitindo um estado de presença, né, promovendo a reflexão. E eu acho que não tem
outra saída a não ser você resgatar aquilo que sempre deu certo há milênios. Então, a solução para os males modernos é a solução que existe há milhares de anos. Então, a gente precisa utilizar essa sabedoria mais antiga para aprender a lidar com a tecnologia mais nova. Tá? Tem um cientista que eu gosto muito, cientista não, ele é psicólogo, Dr. Gabor Maté, e ele fala de como a gente passa hoje por 4 tipos de desconexões. A gente está desconectado da natureza, então a maioria das pessoas hoje mora numa cidade grande, sem contato com a natureza, né? E abrindo mão de uma infinidade de elementos que existem na natureza, né? Tem um médico chamado Dr. Stephan Ilardi, que ele escreveu um livro chamado O Fim da Depressão, e lá ele escreve como existe algo de bizarramente antidepressivo em caminhar na natureza, né? Então tem elementos no próprio ar que você respira, nas ondas eletromagnéticas que não são tão presentes na natureza, ou são ondas naturais, né? A questão do contato com a terra, e tudo isso, né? Tem um monte de coisa que a gente nem imagina, mas que a gente se priva quando a gente vive na cidade, né? E também tem o lado do aspecto de desconexão com a natureza mesmo, ou seja, a gente seguir destruindo o planeta porque a gente vivendo na cidade, a gente se sente separado da natureza, né? E então tem esse aspecto também. A segunda desconexão é a desconexão das pessoas, né? Então, embora a gente esteja rodeado por muitas pessoas, a gente está cada vez mais desconectado, né? A gente acabou virando uma multidão de solitários, né? Por que isso? Hoje em dia é muito difícil conversar com alguém sem se sentir julgado ou criticado. São muito poucas as pessoas que você consegue conversar de uma maneira aberta, com a tranquilidade de saber que essa pessoa não vai ficar te julgando, né? Então, com isso, as conversas acabaram se tornando jogos de ataque e defesa, principalmente no trabalho. São duas pessoas monologando, né, dialogando. Cada uma falando o que quer e atacando e defendendo, né? Então, essa questão da desconexão está gerando, então, esse sentimento de solidão em muita gente, né? E solidão eleva cortisol. Por quê? Porque ele está ligado à sensação do medo, ao instinto de sobrevivência. Na nossa programação, se você está abandonado na floresta sozinho, é perigo de vida. Por isso que o cortisol vai lá para cima, né? Então, você conviver cronicamente com solidão faz muito mal. Faz muito mal, né? E esse cérebro, ele não está preparado para a solidão crônica. Pelo menos o sentimento de solidão crônica, né? Você se sentir solitário. Você pode desenvolver a habilidade de estar em solitude, né? Que é estar sozinho em reflexão, estar sentindo muito bem. Mas se você sentir solidão, isso faz mal, tá? De forma crônica. A terceira desconexão é a desconexão do trabalho. Então, são milhões de pessoas trabalhando só para ganhar dinheiro e subsistir, né? E aí, se você não tem significado no seu trabalho, você está trabalhando, mas a sua cabeça não está lá. A sua cabeça está divagando em outras coisas. E a cabeça que divaga é uma cabeça triste. Então, divagação, você não está presente no que você está fazendo, é também uma das fontes de problemas de saúde mental. E a quarta desconexão é com nós mesmos. Talvez esse seja o pior, né? A gente perdeu o senso de quem a gente realmente é, do que a gente gosta, do que a gente quer,
para onde a gente vai, e as pessoas estão à deriva, né? E elas muitas vezes podem estar vivendo uma vida que não é delas, né? Então, se você não tem uma visão de vida, toma cuidado, porque você pode estar vivendo a visão de vida de outra pessoa, né? E aí você vai ter um sentimento crescente de que você não está vivendo a vida que você gostaria de viver. Isso também vai levando a essa situação de desconexão, tá? Agora, é muito difícil a gente perceber, acordar num dia e falar assim, tô com burnout. Por que a gente não percebe, né? Porque é um processo ao longo de vários anos, às vezes até décadas, né? E quando a gente é novo, o corpo aguenta muita paulada. E a gente, como ele aguenta, então a gente vai sedimentando esse hábito e vai mantendo esse ritmo, só que aí chega uma hora que ele abre o bico, né? Então a gente, como sempre foi assim, a gente fala, estou sempre cansado. Um cansaço comum, é assim mesmo, tá? E aí você olha para o lado e você fala assim, tá todo mundo assim, é normal, a vida é assim mesmo. Você acha que isso é o normal. Não, é normal, só não é natural. Né? Mas como é normal, você acha que é natural. Existe também a questão do estigma, então você até pode perceber o seu burnout, esse cansaço extremo, mas você não quer ser considerado, você não quer admitir, né? Você quer ser considerado uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, tá? Então, esse é um ponto para ser observado com muita atenção. E tem muita gente que ama o que faz. Então a pessoa fala, eu amo o que eu faço, então eu não vou ter burnout. Não é bem assim. Você pode entrar em burnout porque você ama demais o que você faz. Tem esse livro aqui, um livro antigo chamado Well-Being, Bem-Estar, né? Do pessoal do Instituto Gallup, eles fazem muitas pesquisas, né? E lá tem uma frase que diz o seguinte: trabalhar mais de 60 horas por semana consistentemente é provavelmente uma má ideia. Não importa o quanto você goste do que faz. Tá? E a gente vai naquela de tô indo atrás do meu sonho tal, e no começo tá tudo legal, mas você mantém esse ritmo exacerbado e você entra em burnout fazendo o que ama. É muito curioso. Então, muitas pessoas com startups, né? Isso é muito comum, essas histórias, né? Então, muita cautela. O fato de você trabalhar com o que gosta é ótimo, mas muita atenção, porque a gente não percebe o quanto isso é contraproducente. Muitas vezes a gente vai pelo que a gente acha que é o caminho mais direto, ou seja, quanto mais eu trabalhar, melhor para o sucesso do meu projeto. Mas muitas vezes o caminho indireto é o melhor. O caminho indireto nesse caso seria o quê? Fazer outras coisas, mesclar com outras atividades, com lazer, com outras leituras, outros aprendizados, porque é em outras áreas de conhecimento que você tem os melhores insights. Então, o sucesso da empresa não é da sua carreira, da empresa, não é uma relação direta com as horas trabalhadas. Ele tem muito a ver com a qualidade das suas ideias e sim um tempo de execução adequado. Mas a qualidade das ideias, elas não surgem se você trabalha 60 horas por semana. Então você precisa desse tempo de fertilização cruzada com outros temas, com outros relacionamentos, conhecendo gente nova, porque é dali que você vai ter as melhores ideias. Escutar podcasts novos, de assuntos que você não sabe nada, é ali que você vai fazer metáforas com que você trabalha e você vai ter a grande sacada. Tá?
A pessoa também nega o burnout porque ela pode sentir também muita pressão para performar. Então ela fica falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Então, um belo exercício é prestar atenção. Sempre que você pensar, eu tenho que, para. Não tem que nada. Não tem que nada. Observa, observa. Isso é um vício mental. Eu tenho que, não tem nada. Avalia. O que é o melhor? O que é mais adequado agora? Tá? Não faça só porque você acha que tem que. Tem que é preciso reavaliar esse vício mental. Tá? Por fim, tem muita gente que nega o burnout, evita pensar a respeito, acha que isso só acontece com os outros, não é para mim, eu não fui feito para ter burnout, isso acontece coisa dos outros, né? E não, isso é uma questão corporal. Se a sua adrenal entrar em colapso, não tem o que fazer. Sua glândula adrenal tem que estar saudável. Então não seja arrogante, né? Achar que isso só acontece com os outros, tá? E isso tem muito a ver então com nossas crenças, nossos valores, a maneira como a gente foi criado, educado, a nossa cultura, né? Então você tem muitas culturas onde esse esforço extremo é o que se espera de você, né? Que essa perseverança, mesmo que se você esteja esgotado, espera-se de você que você siga levando, né? Então, o Japão é um país com essa cultura terrível, né? Então, a pessoa morreu de tanto trabalhar. E o curioso é que, como tem esse excesso de trabalho e a solidão, muitas pessoas vivem sozinhas e elas morrem e passam-se meses e até anos e até se descobrir que essa pessoa morreu. Então é dramática a situação. Bom, o que fazer? A maioria das pessoas fala assim, eu preciso tirar férias. Eu preciso viajar porque não aguento mais, preciso dar um tempo, preciso ir para a praia, né? Maravilha. Oi, Yudi. Oi. Essa questão de tirar férias, quando eu trabalhava, eu tirava férias em 2 vezes, né? Tirava 15 e 15. Então, a cada 6 meses eu tirava 15 dias de férias, né? Aí, com o banco de horas lá, eu pegava praticamente 3 semanas, né? E não dá para recuperar, mesmo não dá mesmo, cara. Depois que eu aposentei, eu comecei a me monitorar, né? Uhum. Passou um mês, eu tô estressado ainda, tô com cansaço, tô. Passava 2 meses, eu de novo, como é que eu tô? Tô estressado? Tô. Rapaz, o dia que eu cheguei à conclusão, não, agora eu tô leve, eu tinha passado 6 meses sem trabalhar. Cara, o negócio de férias aí é enganoso, cara. Você não recupera mesmo. Não recupera mesmo. Dizem que o ideal seria você pegar sempre os 30 dias, né? E desligar mesmo. Tem que ser aquelas férias que você, quando você volta, você já esqueceu a senha, você não consegue nem mais achar o crachá. Tem que ser esse tipo de férias, né? E, sem dúvida, esse é o melhor, né? Mas tem um problema com as férias, né? O problema é que a cabeça vai junto. A cabeça está grudada no corpo. Eu tinha que levar meu celular nas férias. Então, não adianta, né? Então, pior ainda, né? Se o celular vai junto. Então, é necessário a gente entender que sim, por exemplo, você vai tirar férias, você vai ter mais contato com a natureza, enfim, sair da tecnologia, ótimo, precisa mesmo.
mas ter consciência de que isso não é suficiente, né? E trazer, então, esse tema de como você está para consciência. Estar consciente de que você precisa estar consciente, né? E se perguntar justamente todo dia, como é que eu estou hoje? Como é que eu estou me sentindo? Né? O segredo é sentir. É a gente saber explorar cada vez mais essa capacidade de se escanear. Como que você está se sentindo? Como que está o corpo hoje? Ah, treinei ontem, meu corpo está cansado hoje. Nossa, está mais cansado que o normal. Você tem que sentir, estou irritado hoje, estou mais irritado, né? E você vai se perguntando todo dia, está consciente, perceba como que você está. Como que você está, o corpo e a mente, como você está sentindo. E aí você tem que parar de brigar com o que você está sentindo. Então, se você, por exemplo, acorda, está cansado e fala assim, hoje eu não estou com muita vontade de trabalhar. Aí vem outro, mas tem que trabalhar, eu tenho reunião marcada. Mas nossa, seria muito bom ficar em casa. Mas eu preciso, não tenho, eu já prometi que eu tenho que ir lá. E você fica nessa briga. Você tem nessa briga. Então, e essa briga interna, ela é terrível para manter o cortisol lá em cima, porque para o subconsciente é como se duas pessoas estivessem brigando. Você estivesse brigando com alguém. No caso, você está brigando com você mesmo, e você mesmo está elevando o cortisol. Então, parar com a briga interna é essencial. Então, aceitar que você está sentindo mal, né, naquele dia e tal, pedir ajuda, né? Estudar o assunto, conversar, tá? Mudar os hábitos, procurar uma coisa diferente, tá? Então, tudo isso nesse guarda-chuva de trazer consciência pro seu estado, todos os dias, ficar pensando, como que eu tô hoje, como que eu tô hoje, como que eu tô hoje? Sem brigar, sem resistir, tá? E daí, você precisa ter coragem para mudar. Porque, no fundo, quando você está observando, você percebe que você está desgastado, mas você não tem coragem de mudar. Porque, eu preciso desse salário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aquilo, aquela pessoa depende de mim, e etc. E aí você volta para a estaca zero. Se você não tiver coragem para falar, eu preciso priorizar esse meu bem-estar, senão vou pifar e vai ser pior para todo mundo, inclusive para mim. Então, você tem que ter coragem para mudar. Mas coragem só surge a partir da consciência. Você tem que estar consciente do que está acontecendo com você. Tá? Obviamente, eu falei, buscar ajuda médica, né? Então, para recuperar o corpo, mas o que o médico receitar vai só dar um upzinho de energia. Tem que saber que não é a solução, vai ser só o suficiente para você se mobilizar para mudar de hábitos, tá? Então, para mudar de hábitos, você tem que mudar esse programa mental, porque foi esse jeito de pensar que te trouxe nessa situação. Se você não muda o programa, o jeito de pensar, não adianta, vai acontecer tudo de novo, tá? Então, essa programação que é derivada das crenças e dos valores que a gente recebeu desde criança, é que gera esse estado que vai se repetindo, que vai gerar um futuro previsível. Para que não seja um futuro previsível, você tem que mudar essa programação. Você tem que encontrar o que é que você tem que mudar. Né? Então, no fundo, você não quer mudar só os hábitos. Você quer mudar o que antecede os novos hábitos, que é uma nova maneira de pensar. Tá? Para mudar essa maneira de pensar, o primeiro passo é você parar de brigar com você mesmo e baixar o nível de autocrítica, né? Então, no nível de burnout, você está sempre alimentando essa autocrítica. Ó. Você está sempre frustrado, reclamando, etc. Tal. E
eu tenho até um curso disponível chamado Meditações de Autocompaixão. Então, você precisa aprender a desenvolver autocompaixão. Então, para isso, as meditações ajudam muito, tá? Quem tiver interesse, eu acho que eu vou botar um link no texto da descrição, tá? E, basicamente, você tem que ter em mente o seguinte: como você conversaria com um amigo em sofrimento? Se esse amigo estivesse sofrendo como você está sofrendo, como que você conversaria? Então, a gente acaba sendo muito mais ácido e crítico com nós mesmos do que com nossos amigos. E a gente precisa, então, se reeducar a conversar com a gente mesmo com gentileza, com carinho, com aceitação. Saber que a gente tem limitação, saber que a gente tem um momento difícil, né? E se tratar com compaixão, autocompaixão. Esse primeiro passo, ele é fundamental, né? E então que seja também utilizando-se de meditação, porque com a meditação você vai diminuir o volume de pensamentos. Essa barulheira mental vai diminuir, então você vai conseguir sentir mais silêncio, né? Esse silêncio gera conforto, gera segurança. Então tem uma parte aqui no centro do cérebro, que é a amígdala, né, o centro das emoções, ela vai sentir menos medo. E com isso ela vai desinflamar, ela vai ficar menos sensível, tá? E aí você vai ter mais tranquilidade. Então esse é um primeiro passo para você se recuperar, né? Então quando você desinflama a amígdala, ela não vai ficar com medo a todo momento e você não vai disparar o cortisol a todo momento, tá? Então tem que baixar o cortisol. O próximo ponto é desenvolver atenção plena. Significa o seguinte: se eu estou lavando o prato, prestar atenção no prato. Se eu estou almoçando, prestar atenção na comida, no sabor da comida. Se eu estou mandando e-mail, só pensar nesse e-mail. Se eu estou escutando música, só vou escutar música. Evitar essas distrações, tá? Porque essa falta de atenção é o que está causando tanto problema de saúde mental, tá? Se vocês perceberem que você tem, vamos pensar assim, você tem a mente que pensa e o corpo que sente, tá? E você tem, então, a sua consciência. A sua consciência consegue observar os pensamentos, consegue observar as emoções no corpo, né? E ele fica ali, né? Então, pensando no corpo, se você quiser, você consegue sentir, por exemplo, o seu dedão do pé direito. Depois de alguns segundos, você consegue sentir o dedão do pé direito. Por que você conseguiu? Você colocou atenção ali. Você colocou atenção e consegue sentir. Então, o que é isso? É a sua consciência se utilizando da única ferramenta que ela tem, que é a atenção. Então, a atenção é o instrumento da consciência. Então, a sua consciência, você tem que estar pensando, onde que eu boto a minha atenção? Tá? Se eu não boto atenção em nada, sua consciência está perdida, você está no automático. Na hora que você presta atenção no pensamento, você se pergunta, como que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo nesse momento? Você está prestando atenção nos seus sentimentos. Então, sua consciência está na percepção dos sentimentos, né? Estou sentindo calor, estou sentindo frio, que som que eu estou escutando? Tudo isso é a atenção que você está dedicando a cada momento, tá? Então, com isso, você aumenta muito a chance de você sair da mente automática. Se você perceber, 90%, 95% do seu dia a dia é feito de pensamentos automáticos.
Ah, acordei, tem que tomar café, agora tem que sair, tem que pegar condição. Ah, tô atrasado, tem que correr. Pensamentos vão surgindo, são automáticos. E 90% dos pensamentos são os mesmos de ontem. Então, você tem que observar esse rolo compressor de pensamentos e ficar observando isso, saber que você não é isso. Aí você sai do automático, você sai da Matrix. Tem que observar esses pensamentos que ficam rodando, rodando. Principalmente pensamento repetitivo. Porque o pensamento repetitivo começa a gerar sofrimento. Então, começou a repetir muito, opa, prestar atenção. Tá? E aí você começa, então, a ter, de fato, uma maneira de conduzir a sua vida rumo ao bem-estar que você deseja. Tá? E o melhor, então, seria para mudar esses hábitos, é criar uma visão de vida e assumir uma nova identidade. Tá? Para quem quiser entender melhor o que eu estou dizendo com isso, semana passada eu fiz uma live chamada Gerando Abundância com Neurociência, Tecnologia e Espiritualidade. Está lá no YouTube, vocês podem assistir. Eu falo da visão de vida e da nova identidade. Mas, de uma maneira resumida, você tem que definir qual a vida que você quer viver. E não essa vida que você está vivendo no automático e que levou ao burnout. Então, você tem que pensar, tá bom, estou aqui, mas qual é a vida que eu quero viver? A maioria não sabe. A maioria não está escrito isso, não está definido em todas as áreas da vida. Tá? Então tem que escrever, tem que definir qual seria a vida mais espetacular que eu poderia viver. Escreva, porque isso vai dar um norte. É como se fosse uma bússola. Então esse norte, ele já vai dar mais conforto. Eu sei para onde eu estou indo. Então a mente primitiva vai sentir menos medo. Tá? E assumir uma nova identidade, porque você já sabe que a identidade atual é a que te levou para o burnout. Então, para sair, para que você não faça isso de novo, você tem que assumir uma nova identidade. Como que é essa pessoa? Nossa, essa pessoa teria que ser mais orientada a relacionamentos com as pessoas, mais aberta, teria que ter mais amizades, teria que aprender, gostar de aprender coisas novas, tem que fazer mais atividade física, enfim, escreva o que é a nova identidade. E aí, todos os dias, pratique ser essa pessoa, não mais presa à identidade antiga. Você vai falhar um monte de vezes, mas todo dia você vai ler, a minha nova identidade é essa que eu vou assumir a partir de agora. Né? Então, com isso, você bota a sua vida no flow, rumo a uma vida saudável, plena e realizada. Tá? E aí, obviamente, como consequência, aí vem as ações práticas. Ah, tem que comer melhor, tem que dormir melhor, tem que fazer atividade física, suplementar, meditar, né? Tudo isso. Mas isso é consequência dessa nova base para você evoluir. Tá? Nessas ações práticas tem também muita coisa para aprender. Então, na questão do sono, muito provavelmente quase todo mundo que está em burnout é porque tem o sono ruim. Não tem como escapar. Né? Deve sofrer com muita insônia, sono interrompido, né? E precisa estudar, porque dormir é uma arte. Então você tem que se preparar para dormir. O dormir começa antes de dormir. Começa tendo um dia mais tranquilo e no início da noite você se preparar para uma noite tranquila, tá? E dormir e acordar no mesmo horário, você ter entre 7 e 8 horas de sono. A maioria das pessoas, muita gente, né, dorme menos que 6 horas, isso é uma loucura. É uma trajetória que vai levar ao colapso. Tá? A questão da alimentação, tem hoje em dia muita comida processada, né, que gera
estados inflamatórios, obviamente isso também prejudica muito, vai prejudicar a absorção de triptofano, vai dificultar a produção de serotonina, não, vai ter menos bem-estar, vai ter mais ansiedade, mais depressão. Então, a alimentação também tem muita coisa para estudar e evitar essas armadilhas. Atividade física também. Muita gente fala assim, agora tô super cansado, estressado no trabalho, eu preciso ir desestressar. Aí vai lá e faz boxe, por exemplo. É mais cortisol. Então você tem que escolher uma atividade física que não eleva o cortisol, pelo contrário. Talvez natação, alguma corrida, alguma coisa que vai baixar o cortisol, não estimular. Não, as pessoas falam, não, tem que... Estou fazendo esporte, mas tá, sei lá, entrando em competição de futsal, brigando com todo mundo ali. Não, tá botando gasolina no fogo, certo? Então, saber escolher a atividade física. Tem a questão da suplementação, que de fato ajuda muito, porque é muito difícil a gente conseguir se recuperar só com a alimentação. Os alimentos hoje em dia são muito menos nutritivos do que antigamente, tá? Então, vale a pena investir um pouco em suplementação. Meditação, como eu falei, e a questão da espiritualidade, né? Então, se você não tem religião, não tem problema, mas desenvolver um senso de espiritualidade, um senso de algo maior, isso ajuda muito também. Tem estudos que indicam isso, chamada neuroespiritualidade. Tem gente estudando isso também, né? Então, tudo isso para que você esteja alinhado com essa visão de vida que você definiu para você. Então, você pega essa visão de vida e tudo você tem que orientar para lá, tá? Tudo tem que ajudar para você chegar onde você deseja. Tá bom? Maravilha, gente. Alguém tem uma dúvida aí? Algum comentário? Eu achei estranho tu não teres falado. É que eu acho que o momento que todas as mulheres vivem o burnout é quando tem um filho, né? Porque tu passa dia e noite entre mamadeiras e fraldas e no intervalo tu toma banho e dorme sentada, porque não tem outro jeito. E isso é considerado super normal, que as mulheres passem por essa fase sem nenhum... dificilmente tem alguém ou algumas pessoas que se dão conta de tudo isso. E sem dúvida nenhuma, um burnout. Que todas vivemos sem muito apoio, porque isso é considerado como normal. A mulher tem que passar por isso. Fim. Isso é difícil também, né? Graças a Deus eu não nasci mulher, viu? Olha, né? Não é para fracos, não. Não é para fracos, não. Não é para fracos, não. Tá dia e noite acordado, e muitos de nós, como eu e outras milhares, no dia seguinte tem que trabalhar igual, e ninguém tá perguntando, quem quer saber se passou a noite em claro. E eu acho que aí é porque ser mãe é uma entrega, né? É uma missão, digamos assim. Então você sabe que você vai ter um desgaste inevitável, né? E, obviamente, então você tem que se cercar de todas as possibilidades para que você seja capaz de sobreviver nesse período mais difícil. Você tem que negociar com as pessoas, pedir ajuda, sabe, contratar serviços adicionais, o que tiver ao alcance vale. O que não tiver, vai na raça, claro, porque a prioridade é a criança, mas tem que tomar muito cuidado. Chama atenção porque os pais ficam sempre achando que não tem nada a ver com isso, né? E dificilmente são os parceiros que seriam natural e necessários
para criar um filho, para cuidar dos primeiros 3 meses, whatever, o primeiro ano de vida, né? Isso Sim. aí tem que se colocar em burnout, sem dúvida, dúvida nenhuma. É que geralmente o pessoal fala mais de depressão, né? Mas tu pode estar feliz com teu filho, feliz e tá exausta. Uma amiga minha dormiu trocando a fralda do filho. É terrível, é terrível. É complicado mesmo, é um desafio e eu acho que tem que planejar antes. Se for do jeito, sabe, na louca, realmente é complicado. Tem que planejar e usar de muita criatividade para... Porque, assim, é isso mesmo, mas a pessoa, a mãe, ela meio que aceita. E aí não usa todos os períodos possíveis para se recuperar, sabe? Então, assim, a pessoa tem que ter consciência. Então eu vejo, assim, a mãe está esgotada, mas está lá assistindo novela, sabe? Está lá bebendo, sabe? Essas coisas, assim. Cada um é cada um. Tem que saber observar esses momentos que a gente atravessa. E eu acho, sim, que tem uma faixa de idade onde o corpo aguenta muita paulada mesmo. E tem uma outra fase que não aguenta. Então você tem que saber lidar com tudo isso, né? A questão do burnout, uma coisa que eu não citei é que eu citei várias categorias, mas geralmente é uma combinação de várias, né? Então eu não falei especificamente da mãe, mas falei burnout parental, né? Criação dos filhos, né? Pode ser não só quando nasce, né? Mas pode ser ao longo de todo o período, né? Então geralmente é uma combinação. E isso é que torna tudo um desafio, né? É isso aí. Mais algum comentário? Rogério, eu queria falar um pouquinho, porque eu passei pelo burnout em 2022. E aí você foi falando das fases, né, das etapas que a gente percorre, e é exatamente assim. Passando um filme para você. Você foi falando, eu fui tipo concordando, e eu falei, eu passei por isso, isso não, mas isso sim, isso não. Você vai dando check, né? Mas eu acho que as situações de burnout, né, tem muito estudo que fala hoje, né, que gira em torno. Fala-se muito de que o burnout porque associou-se 100% ao trabalho, mas na verdade é um conjunto, né, de estresse que vem de vários lados, e o trabalho é a fonte principal, mas ele não é a única. Então, a pessoa que só sofre no trabalho, mas é super feliz na vida, não vai ter burnout. É um conjunto de coisas que vêm desalinhadas e a gente não percebe, né? E quando vê, vira um vulcão. É erupção sem controle. E o que acontece, assim, no meu caso, e aí eu vou falar de mim, é a questão da vulnerabilidade, porque eu não me permitia a vulnerabilidade. Então, eu acho que o lugar da vulnerabilidade é muito complexo ainda, e é onde eu percebo, no meu caso foi isso, e nos casos dos colegas, porque só no meu time foram 4 pessoas, né? Uma seguida da outra, parecia até uma coisa bizarra. Mas essa questão da vulnerabilidade, de não se permitir, como você mencionou, eu não posso falhar, eu não posso ter isso agora, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não é o momento, como se a gente tivesse esse poder, né, de escolher o momento que o corpo vai ou não adoecer. Então, eu acho que esse lugar da vulnerabilidade é a grande questão, porque quando você não dá esse espaço, aí você fica suscetível a todo tipo de coisa. Então, você acumula. Eu tive crise de ansiedade muito antes do burnout. Eu tive uma crise de ansiedade que eu tive que ficar 5 dias, assim, fora de casa, eu tinha que sair de casa, porque eu tinha um gatilho, né?
do local na época que eu morava. É tudo o mesmo processo, na verdade. Não é? Só que assim, eu olhei para aquilo e falei, nossa, tô muito cansada, tô muito. Então, né, fui procurar terapia e tudo mais, mas não mudei o estilo. Então, assim, eu fui para terapia, eu melhorei, porque comecei a refletir sobre algumas coisas. Mas foi depois que eu fiquei com burnout. Eu me lembro que quando o médico me afastou, foi assim, parecia brincadeira. Eu falei, não é possível. Ele, olha, você não chegou nos 40 e você já tá assim, entendeu? Não tem futuro lá na frente para pessoas nesse ritmo que você está. Então, você precisa frear, é pé no freio mesmo, começar a refletir. Eu lembro que eu fui para psicóloga na semana seguinte, reclamei com ela, falei, mas como eu tô fazendo terapia, como é que eu entrei em burnout? Ela falou assim, e quem foi que disse que a terapia te evitar que você entrasse em burnout? Só para eu entender quando foi que a gente teve essa conversa. E você pediu dinheiro, você chegou pedindo dinheiro de volta, né? Não, tipo, totalmente cega, sabe? E a gente teve uma conversa que acho que foi o pontapé inicial da minha mudança. Que ela falou assim, olha, lembra lá nas primeiras consultas, quando a gente estava se conhecendo, que, né, para todo mundo que fez terapia, sabe, né, as primeiras consultas, eles querem saber quem a gente é ali, enfim, como a gente se enxerga. E ela falou assim, você falou para mim que gostava muito de ler. Eu falei, sim, eu adoro. Ela falou assim, você até frisou, gosto de ler livro físico, não consigo ler livro digital. Ela falou assim, quantos livros você leu esse ano? E eu parei para pensar, não tinha lido um. Eu lia um por mês. Porque a gente fica obcecado, né? A gente vai no drive, a gente não consegue... Você perde tudo. Então eu acho que esse primeiro lugar de entender que você é suscetível, de que existe a falha, de que você pode falhar, é permitido errar. E você, como você falou, né, você ser gentil com você mesmo, porque ninguém julga mais pesado do que a gente. Isso é um fato. É o primeiro passo. E a partir dali é um passo de cada vez, não é um botão. Apertou, agora eu sou a pessoa mais zen, consciente do mundo. Mas é o primeiro passo, ao se reconhecer mesmo. E a partir do reconhecimento, aí você vai evoluindo. Eu estava esse fim de semana agora lá com o Dr. Fábio Gabas, na Vivência, por exemplo. Que é mais uma etapa de conhecer coisas novas, pessoas novas, com ideias novas, né? E tentar trazer isso para minha vida e realmente focar, mas focar de forma saudável em coisas boas, estar presente, que é uma coisa que ele fala muito e que você falou hoje também, né? Do estar presente, como isso faz diferença. Orar e vigiar, como ele diz sempre, né? Também ele fala orar e vigiar. Eu acho que sim, por aí, obrigado aí pelo depoimento, né? É muito em prol da nossa evolução a gente passar por isso tudo, porque nós somos um grande laboratório, nós somos os nossas próprias cobaias, né? Isso a gente precisa olhar de uma distância e perceber que tudo está acontecendo para o nosso aprendizado, só que está sendo um aprendizado muito acelerado e a gente precisa entender que a gente está num processo de evolução que as outras gerações não tiveram. E que isso, apesar do sofrimento, é um grande privilégio, né? E então, eu quero deixar aqui essa mensagem também para não permitir que esses episódios, sejam de ansiedade, seja de depressão, que eles não te identifiquem. Passou, é isso, aprendi um monte, e pau na máquina, vamos viver a vida, sabe? Porque esse é um problema dos males. A pessoa fica presa nos males, porque ela fica, nossa, porque quando eu passei por isso foi aquilo, e ela fica revivendo aquilo lá, né? À medida que a gente utiliza isso para ajudar as pessoas, para que elas sintam conforto, ótimo, mas não alimenta muito, tá? Perceba, teve uma fase, é um aprendizado, aprendi como eu tenho que viver, eu sei para onde eu vou e pau na máquina, vamos viver a vida, né? E se cair de novo, levanta de novo, tá? Não ficar preso naquela situação, tá?
usar, de fato, uma nova programação. Sempre estar olhando para o novo, o que está vindo, aceitando e aprendendo, tá? Porque eu percebo que muita gente, assim, tem um episódio e ela fica presa ali. E aí esse episódio define ela. Não define, é só um termo que a gente criou aqui, é uma palavra, mas não deixa isso definir a gente, tá? Então, que você use todos esses episódios como lições muito importantes. Que bom que você teve numa idade jovem, porque daí para frente o crescimento é cada vez mais exponencial, né? E vai ser assim também para todo mundo, tá? Então, sair sempre com essa interpretação maior e mais positiva do que isso representou para você, tá? Maravilha, obrigado aí pela participação. Para quem está assistindo a gravação, eu vou parar de gravar agora. Deixe seu comentário e a gente se vê na próxima semana.